Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a nossa aula é voltada para a terceira etapa, do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Deslocamento, o tema da aula é deslocamento populacional, migração, imigração e emigração. Eu trouxe essa imagem justamente do deslocamento de pessoas, porque não vamos falar do processo de migração, na aula de hoje. Quando se fala desse processo de migração, primeiramente, o processo de migração é o seguinte, é o deslocamento de pessoas de uma determinada área para uma outra área, pode ser de cidades para cidades, cidades para estados, estados para estados, país para país, então isso depende justamente da escala. Mas esse deslocamento ele ocorre de uma área para outra área, sendo que ele ocorre em um determinado período de tempo. Então, o processo de migração é esse, é justamente esse deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra num determinado momento de tempo, podendo ser em escala local, regional, mundial, dependendo do nível em que a pessoa estiver se deslocando. Vamos dar continuidade. O fenômeno da mobilidade populacional, ele vem apresentando transformações significativas no seu comportamento desde basicamente do século XX, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Até o presente momento, essas mudanças têm mostrado esforços por parte dos estudiosos no sentido de buscar explicações teóricas para esses processos. Resumindo, esses processos é justamente a deslocação de pessoas de uma determinada área para outra, esses chamados fluxos migratórios, eles ocorrem para cidades médias em justamente justificativa de grandes centros urbanos, devido também aos chamados deslocamentos de curta duração a distâncias menores, quanto pelos movimentos pendulares que passaram a assumir maior relevância. Então, assim, nos últimos anos, há um crescente processo de deslocamento de pessoas. Esses deslocamentos, eles ocorrem tanto de cidades pequenas quanto para grandes metrópoles. Principalmente o movimento maior é aquele movimento de cidades pequenas para grandes metrópoles. Então, assim, é algo que os estudiosos, principalmente relacionados à demografia, que é a ciência que estuda a população, eles têm trabalhado, têm estudado, têm analisado esses fluxos, Eles podem ocorrer em um curto espaço de tempo ou ocorre em um espaço de tempo maior. Então, assim, são aspectos que nós percebemos, principalmente nos últimos anos, que levam toda essa dinâmica populacional. Vamos dar continuidade. E esses movimentos, eles passaram a assumir uma relevância no que? Nas chamadas estratégias de sobrevivência dos indivíduos, Principalmente nos chamados grandes aglomerados urbanos. E são importantes para entender essa dinâmica. Eu trouxe para vocês um quadro com alguns conceitos importantes. Vamos falar desses conceitos agora. Vamos lá. Migração. Definição. Migração é justamente o movimento que uma pessoa, ou um grupo, ou um animal realiza de um determinado local para o outro. Lembra que eu falei para vocês? Então, o movimento ou deslocamento de uma pessoa para outra é chamada de migração. Pode ocorrer em um país ou uma região, Eu disse para vocês agora. A aplicação pode se aplicar a pessoas ou animais, e permanente ou temporário, O tempo ou é permanente ou é temporário. A origem significa ir de um lugar para outro. Próximo, que é a imigração. A imigração é justamente a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer a nova residência, Então, o indivíduo, ele que migra é chamado de imigrante. É a entrada de uma pessoa para um determinado país.
Lembrando que a aplicação ela é só de pessoas e o tempo ele é permanente. Então a pessoa ela entra num país para ficar de uma forma permanente. A emigração é justamente a saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro, né? O indivíduo que emigra é chamado de emigrante. Ele ocorre em nível de país e também aplicação de pessoas, né? Além de tudo, o tempo ele é permanente. Então, quando nós temos então a migração, que é o deslocamento de pessoas e animais de uma determinada área para outra. Esse deslocamento ele pode ser permanente ou não. Além de tudo, ele ocorre de forma de uma região, por exemplo, de uma região dentro do mesmo país, dentro de uma mesma área, né? Dentro da mesma cidade, dentro de cidade para outra, dentro do mesmo estado. Pode ocorrer também a migração de um país para outro, mas qualquer processo, justamente esse processo de deslocamento é conhecido como migração. Então, esse deslocamento é imigração. A imigração é justamente a entrada de pessoas em um determinado país. É quando a pessoa ela entra em um determinado país, é chamado de imigrante. A emigração é a saída da pessoa do país de origem para outro país. Imigração, a entrada de uma pessoa para um outro país, que não é o dele. A emigração, a saída, né, justamente da pessoa de um país para outro país, que justamente não é o país de origem dela. Vamos dar continuidade. Migrações, movimentos populacionais. As migrações são justamente essas mudanças de populações de uma região para outra, de um país para outro ou de um campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural. As migrações podem ser internas, quando ocorre dentro do mesmo país ou região, ou internacionais, quando pessoas imigram de um país para outro. Então, essas migrações tem também o conhecido êxodo rural, que é justamente o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Quando as pessoas elas saem do campo e vão para a cidade, elas ocorrem justamente esse processo de migração, de deslocamento das pessoas. E esse deslocamento ele é chamado de êxodo rural. O processo de migração também ocorre em escala local e também nos países, né, de país para país. Beleza? Vamos dar continuidade. Alguns dos deslocamentos populacionais mais frequentes são migração rural-rural, que é justamente esse deslocamento de pessoas de uma área para outra, né, assim, dentro da área rural. Principalmente ocorre de uma área agrícola para outra. E esse tipo de migração engloba o quê? Os trabalhadores, né, rurais que se deslocam constantemente em busca de trabalho, como os boias frias, né, que são trabalhadores itinerantes. A transsunância, né, ou migração sazonal, que é um movimento populacional que ocorre em determinadas épocas do ano, que sempre se repete. Então, tem essa migração rural e transsunância, né, que é justamente os tipos de migração que ocorrem no sentido de pessoas que saem, por exemplo, a rural. As pessoas moram no campo e vão para outro campo. Né? Então, assim, é justamente um tipo de migração que ocorre no âmbito do campo, no âmbito rural. Né? Vamos dar continuidade. A migração pendular, que é justamente o movimento pendular ou migração diária, que ocorre nos grandes centros urbanos, né? Que constituem justamente a deslocação, né, de trabalhador de sua residência até o local de trabalho, que geralmente se localiza a uma distância significativa onde moram, né? São trabalhadores e pessoas que nem estudam na sua residência. Quando a gente fala dessa migração pendular, nós estamos falando justamente do tipo de migração de pessoas que saem de uma determinada cidade, que é conhecida também
como cidades dormitórios, e essas pessoas elas saem de determinadas cidades e vão para outras cidades em busca de emprego, né? Além de emprego também, estudantes, né? Pessoas que saem da sua cidade para estudar em outras cidades, seja no âmbito do ensino básico, seja no âmbito universitário, né? Do ensino superior. Mas é isso. Então, esse deslocamento, né, essa migração pendular é isso, né? Esse deslocamento de pessoas que saem de uma cidade para outra, seja por meio de emprego, né, para trabalhar, seja por meio também para estudar. Então, assim, tanto no âmbito de estudar quanto no âmbito de trabalhar, eles fazem esse deslocamento. Então, é um tipo de migração que é chamada de migração pendular. Vamos dar continuidade? O êxodo rural, né, é justamente o deslocamento populacional de áreas rurais para áreas urbanas. A migração intraurbana é um deslocamento populacional de curta distância de uma cidade para outra. Nós temos então o êxodo rural e a migração intraurbana. O êxodo rural é justamente o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. A intraurbana é justamente de cidade para cidade. Por exemplo, uma pessoa que sai de Goiânia e vai para Anápolis, para estudar em Anápolis ou para trabalhar em Anápolis. Uma pessoa que sai justamente de Catalão e vai para... Ou então a pessoa que vai para Pires do Rio, a pessoa que vai de Pires do Rio para Catalão. Então, um exemplo, de cidade para cidade é intraurbano, né? E quando se fala êxodo rural é quando sai do campo para a cidade. Então, são movimentos migratórios que ocorrem, né? Vamos dar continuidade? Então, migração intraurbana é justamente essa que ocorre justamente de cidade para cidade. E o nomadismo é a prática de quê, né? O nomadismo é a prática que pessoas não têm habitação fixa e vivem mudando, né, de residência, né? Os nômades, né, chamado também de nômades. Quando se fala de nômades é isso, né? Pessoas que não têm uma residência fixa, mas que se deslocam de uma área para outra, né? De cidade para cidade, estado para estado, país para país, mas que não tem um local fixo, né, de residência, que eles vivem, que eles moram. Vamos dar continuidade. E a migração, né, no sentido retorno, é o regresso de quê? De imigrantes à região ou país de origem, né? Então, assim, essa migração de retorno é isso. Por exemplo, pessoas que saem dos Estados Unidos e voltam para o Brasil, ou pessoas que saem do Nordeste do Brasil, né? Ou pessoas que saem do Nordeste do Brasil, muitos nordestinos já haviam migrado para outras regiões do Brasil e voltam justamente para o seu local de origem. Isso é quando, por exemplo, pessoas que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos trabalhar. Aí depois eles retomam para o Brasil. Ou pessoas que saíram de uma determinada região do Brasil e foram para outra região e depois eles voltam. Eles retomam para a sua região de origem. Então esse é o processo de fluxo, né? Vamos dar continuidade. É chamada migração de retorno. E a procura por melhores condições de vida impede muitas pessoas de abandonarem seu lugar de origem, né, a partir de outros lugares. Por exemplo, o deslocamento de pessoas entre várias regiões do planeta tem alguns motivos, por exemplo, econômicas, né, que são as mais importantes ao longo da história. Político-ideológicas, desastres naturais, por exemplo, furacões, tsunamis, terremotos, conflitos militares, que envolvem a questão de guerras, religiosa, também de aspectos religiosos, são motivos que levam as pessoas a justamente se deslocarem de uma área para outra. O motivo mais utilizado, principalmente nos últimos anos e nas últimas décadas, né, é relacionado à questão de melhor qualidade de vida, né, condições financeiras, em busca de uma melhor condição financeira. Mas existem também exemplos como a religiosidade, como, por exemplo, desastres ambientais, pessoas que saem de uma área porque estão no meio de uma inundação, ou estão no meio de furacões, ou estão no meio de desastres ambientais, né, e saem da sua área em busca de outros. Os refugiados, que os seus países estão vivendo conflitos e guerras, e eles saem em busca de melhores condições. Então,
são exemplos, motivos que levam as pessoas a se deslocarem de uma área para outra. Então é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA, mais uma aula de Ciências Humanas Sociais Aplicadas se encerrando agora. Então, até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!